Olá, você sabe o que significa a expressão andar com Deus? Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz: Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi um homem de Deus e a sua vida se resumiu numa frase: andou com Deus. Este versículo faz parte do relato de Noé e sua família que viveu durante o período do dilúvio. Nós vamos aprender com o exemplo de Noé o que significa andar com Deus. E nós temos aqui 4 exemplos significativos para a gente aprender a andar com Deus. E a primeira coisa é viver com Deus. Em tudo o que fizermos, nós precisamos buscar a presença do Senhor e pedir que sempre esteja conosco. E precisamos seguir os seus exemplos. Precisamos estar atentos a tudo que Deus ele nos ensina através da sua palavra. Então este primeiro exemplo é viver com Deus. Segundo, é obedecer a Deus. Noé, ele acreditou no Senhor. E por Noé ter acreditado no Senhor, ele construiu o barco. Se ele não tivesse construído o barco, ele mesmo teria morrido com a sua família. Então vejam bem, queridos, obedecer a Deus é sinal de que nós podemos ser livres de algumas situações que poderão acontecer. Então o que a Bíblia diz? Que Noé obedeceu a Deus. Noé acreditou no Senhor. E o acreditar no Senhor nos traz boas consequências. Se ele não acreditasse, ele teria morrido com a sua família. Mas Noé se esforçou muito para fazer tudo o que Deus mandou ele fazer. Então, a segunda coisa é obedecer a Deus. A terceira coisa, esperar em Deus. Noé esperou 120 anos trabalhando e ainda precisou ter paciência até a água abaixar. Pois se saísse antes, ele poderia morrer. Com certeza morreria. Então, queridos, nós devemos aprender a esperar em Deus. Não podemos ser impacientes. Temos que ser pacientes e esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Não precisamos ter pressa, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então a terceira coisa é esperar em Deus. E a quarta e última coisa é a aliança que nós temos que ter com Deus. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele foi fazer foi um culto. Olha só, a primeira coisa que Noé foi fazer foi um culto. Foi agradecer a Deus pelo livramento dele e da sua família. Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que fez foi um culto e então, naquele momento, apareceu um sinal da aliança no céu. Ou seja, por isso, nós precisamos ter compromisso. Quando temos uma aliança com Deus, Deus ele tem um compromisso com a gente. Deus ele sempre vai estar compromissado com tudo em nossas vidas. Eu quero dizer para você, andar com Deus significa viver com o Senhor, significa estar em obediência,
esperando sempre a vontade do Senhor se cumprir na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos uma aliança para sempre com Ele. Queridos, quando temos aliança com Deus perpétua, Ele sempre vai nos favorecer. Olha só, o mundo estava perdido. A Bíblia diz que o Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana. Isso está lá no capítulo 6, versículo 7. Olha só. Mas ele achou graça. No versículo 8, ele diz que achou graça diante de Noé. Ou seja, aos olhos de Deus, Noé era um homem justo. E por isso, ele poupou esta família. Esta família foi poupada da morte. Eu quero dizer para você, meu irmão, e dizer para você, minha irmã, que a tua família pode ser poupada da morte se você tiver uma aliança com Deus, se você tiver um compromisso com Deus, se você trazer a sua família para fazer uma aliança com Deus, a tua família vai receber uma aliança com Deus. Nós precisamos estar atento para aquilo que Deus Ele quer para mim e para minha família. Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Deus. Procure sempre uma igreja para você se congregar, para você estar ali levando sua família para se aliançar com Deus. Amém, queridos? Deus abençoe.